Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é dia de live. Hoje nós estamos com a terapeuta Carol Anjos para a gente conversar, bater um papo. Olá, agora deu Olá, certo. tudo bem? Tudo certinho. Certinho, só tô ajeitando aqui, pronto. Agora tá ótimo. Tá tudo bem agora. Seja bem-vinda na nossa Obrigada. live da semana. Seja bem-vindo, Girassóis. Estamos aqui prontos para te ouvir e saber um pouco mais do tema, que aí você vai falar aqui pra gente. Achei o nome intrigante e quero aprender aqui junto com Girassóis, então seja bem-vinda. Fique à Sim. vontade para se apresentar e a gente já dá início aí à live. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos os terapeutas que aqui estão. Meu nome é Carol Anjos, eu sou psicoterapeuta sistêmica, mas também sou estrategista de destrave sistêmica de faturamento. Então, o que significa isso, né? O que é isso dentro do contexto de terapeutas, né? E eu quero contar um pouco da minha história, de onde eu venho, porque hoje eu trabalho com destrave sistêmico de faturamento, sendo terapeuta também, mas a história é um pouco alguns anos atrás, né? Eu sou, por formação, eu sou gestora. Minha primeira formação é administração de empresas. Eu tenho só no corporativo, para vocês terem uma noção, mais ou menos 20 anos de experiência. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí fala 20 anos, a pessoa começa a fazer conta Não, faculdade, eu nem fiz conta, eu especializações. só fiquei chocada pela experiência mesmo. Ah, tá bom. Então, assim, venho, né, dentro do mercado corporativo, sempre fui uma pessoa ávida por estudos, então estudei, fiz a faculdade, fiz algumas especializações e fui para dois viés dentro da parte de gestão, que é a parte de organizações, sistemas e métodos e a parte financeira. Dentre elas, sempre trabalhando com gestão de pessoas. Só que o que acontece, né? Para quem aqui, não sei se de vocês, muitos fizeram transição de carreira, mas eu vou chegar nesse momento da minha progressão de carreira. Eu não digo que eu fiz uma transição, eu falo que eu fiz uma progressão de carreira, ou seja, eu não deixei a administração, não deixei a gestão, e sim fiz, né, um upgrade, eu posso dizer assim, dentro dos meus processos e, consequentemente, até chegar no meu negócio, que eu vou chegar lá. Mas eu preciso seguir essa cronologia para vocês entenderem a base do que é o destrave sistêmico de faturamento, né, entendendo esse arcabouço e de onde eu venho também. Aí eu Maravilha. fiz algumas especializações, fiz especializações aqui no Brasil, fiz uma especialização em Portugal na área de qualidade total e fui desenvolvendo dentro da parte de gestão esse embasamento do humano com a parte analítica que a própria gestão, a própria administração me trouxe. Só que o que acontece? Eu comecei a entrar em estado de adoecimento. Né? Então, eu beirei o burnout, que hoje é amplamente falado, processos depressivos. Então, eu comecei a adoecer. E aí eu comecei a buscar, peraí, ainda tem algo não está certo. E aí, como todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, eu estou falando isso aí nos IDs de 2012, 2013, não foi algo agora, não. Que as terapias viraram aparentemente modismo, as pessoas começaram a buscar processos terapêuticos. Não. Eu comecei a buscar processos terapêuticos lá em 2012, 2013, para um processo de cura, para um processo de me conhecer e entender o porquê e o para quê eu estava passando por aquilo. Até então eu não entendia. Então eu comecei a busquei terapia com a psicologia convencional, como todos, né, como a grande maioria vai para a psicologia, comecei a estudar. Só que o que acontece? As pessoas não conseguiam legendar o que eu estava sentindo. Então, estava cheia de dores psicossomáticas, toda pipinada. Eu sou aqui de Salvador, não sei se vocês conseguiram perceber pelo sotaque. Ah, Sou de com Salvador, aqui na certeza. Bahia. Eu sou de Salvador, aqui na Bahia. E eu sempre fui uma pessoa de um trânsito dentro do corporativo, uma pessoa que já conhecia muitas pessoas, não só aqui em Salvador, mas também a nível de Brasil.
mas eu estava adoecida. Então eu comecei a falar assim, gente, eu preciso buscar ajuda. Só que o que aconteceu? Eu sempre fui uma curiosa, eu sempre fui uma buscadora. E aí eu falei assim, não é possível que as pessoas elas não consigam legendar, os profissionais não consigam legendar o que eu estou sentindo. Eu achava totalmente incongruente. E aí eu comecei a buscar. Aí eu fui para terapia, era psicanálise, era uma base de psicanálise não sistêmica, era uma base de psicanálise mais de escuta. E quando eu trazia, me trazia algumas provocações, mas infelizmente ninguém conseguia legendar. E aí que foi o meu início dentro do processo da terapia, das terapias holísticas. Eu comecei a estudar. Eu disse, olha, ninguém sabe legendar, então eu vou buscar. Eu sempre fui uma pesquisadora, sempre fui uma pessoa que sempre busquei, né, entender como eu realmente funcionava. Aí eu fiz a minha primeira formação em numerologia cabalística. Muitas pessoas, né? Hoje eu sou nacionalmente conhecida pela constelação sistêmica, mas a minha primeira formação foi em numerologia. Aí eu fiz a numerologia sistêmica. Aí a Maria falando, eu não me encontrei com a psicologia tradicional. Eu também, Maria. Eu fazia lá e eu ficava patinando literalmente. E eu comecei a estudar, né? Gente, olha, deixa eu falar para vocês. A terapia me puxou. Eu não fui estudar a terapia para ser terapeuta, né? Como, acho que vocês poderiam falar assim, ah, a Carol, né? Deve ter sentido um chamado, um propósito, nada disso. Não, eu quis estudar mesmo. Eu fui estudar para me curar. Eu fui estudar para me curar, não era para uma questão detidamente ajudar as Eu mesma pessoas. vou me resolver. Peraí, vou estudar. Eu mesmo, né? Eu vou me trabalhar aqui nesse negócio, né? Tem que acontecer alguma coisa. Aí fiz numerologia cabalística. Só que com. Por que eu trouxe a administração antes, para que vocês possam entender essa cronologia? Eu sempre fui muito estudiosa, então eu falei assim: pronto, eu vou estudar a numerologia, depois eu fui estudar radiestesia radiônica. Não existia nessa época mesa radiônica, não existia, não se falava muito em mesa radiônica nesse período. E eu comecei a estudar, eu comecei a ver que nós somos corpos energéticos e nós somos frequência. Eu já estava, nesse período, trabalhando no serviço público. E imagine só, eu não quero nada com empreender, trazendo uma ideia aí. Eu já trabalhava com consultoria organizacional. Então, eu ia para as empresas, fazia os treinamentos, mas minha gente não queria nada com empreendedorismo. Não queria empreender, não queria estar dependendo de clientes, nada disso. Quando eu adoeci novamente, e aí foi mais sério, com processos somáticos, atravessei um processo dentro do serviço público de assédio moral, e aí eu falei assim, e agora, José, o que é que eu vou fazer? Ou eu fico aqui e declino e adoeço, ou eu vou buscar algo que possa me reposicionar, algo que possa me ajudar. Eu tenho uma facilidade intuitiva. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, eu sempre fui uma pessoa de uma leitura muito assertiva de pessoas. Sim. Então, eu sempre estava ali dentro dessa busca, as pessoas sempre falando sobre isso, e é engraçado, né? Porque eu sempre exerci cargos de liderança, e as pessoas falam assim, poxa, você tem uma forma de falar, uma intuição muito assertiva, poxa, você tem tudo, você é como se fosse a nossa terapeuta aqui. Aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Vocês me veem assim com esse olhar tão amoroso. Porque, para além da gestão, eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito carinhosa, e sempre exerci cargos de chefia. Então, imagine só, eu era uma das poucas chefes que estava dentro dos grupos de WhatsApp dos meus colaboradores. Então, eu falava assim, poxa, né? Você tem uma forma de falar que faz a gente ter provocações reflexivas para um avanço. O assédio, Ana, é terrível. Só quem passa por assédio moral sabe o que é. Mina nosso psicológico, mina o nosso olhar para com a gente, mina tudo, porque a gente começa a não acreditar mais na gente. Então, eu estava minada com a parte estrutural, né, de não acreditar em mim. Será que meu trabalho realmente estava ressoando, estava trabalhando? Trabalhava muito e não tinha os resultados financeiros que eu acreditava que eu merecia. Porque a gente precisa ser analítico, sim, dentro desse contexto. A minha entrega era desproporcional ao que eu recebia.
E aí eu não sabia, mas eu passei a estudar, né, logo depois, a questão do equilíbrio sistêmico, que é uma das leis sistêmicas balizadas pelas constelações. E aí eu comecei a estudar. Mas eu quero aqui trazer, minha gente, que eu estudava de novo para esse movimento de autocura. Não era nada referente a um processo de virar Sim. trabalho, de virar propósito. Só que quando eu fiz, né, a formação foi em numerologia cabalística, quando eu fui fazer a minha análise numerológica, os números convergiam para o número de terapeuta. E não sei quem aqui é numerólogo, né? Numerólogas, quem está aqui, quem vai assistir. Então, tinha um dos 6 muito forte, tinha um 9 muito forte. Aí eu falei assim, ai, gente, pelo amor de Deus, né? Terapeuta não ganha dinheiro. A minha visão, terapeuta não ganha dinheiro. Terapeuta, ele não vai fazer, né? Um monte, por exemplo, o que eu poderia ganhar em uma assessoria empresarial, uma consultoria empresarial. E eu sempre fui muito de resultados. Eu sou administradora de formação. É, Então, cabeça de administrador. a cabeça era para resultados. Então, legal você ajudar pessoas, legal você estar dentro desse movimento, mas e o faturamento? E esse processo de olhar seu negócio como negócio? E aí eu já entro no meu movimento. Eu já adoecida dentro desse movimento no serviço público, aí eu comecei a estudar. E a estudar as constelações sistêmicas. Aí as constelações sistêmicas vieram para a minha vida. Mas, em paralelo a isso, eu estava fazendo uma pós-graduação em perícia judicial. Olha o contraponto, minha gente. Eu estava Sim. fazendo uma especialização em perícia, ou seja, como eu já era da área financeira, emitia laudos técnicos, eu já era uma pessoa que trabalhava e transitava dentro da área financeira, eu falava assim, olha, a terapia vai ser uma calenda, uma coisinha gostosa que vai poder me auxiliar. Mas foi a grande virada de chave da minha vida. Quando eu comecei a estudar a terapia sistêmica, eu comecei a perceber que tudo tinha uma ressonância, não só de frequência eletromagnética, mas uma ressonância de campo morfogenético. E aí eu falei assim, mas peraí, ainda como é que é isso mesmo? Eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo de desobedecer o meu pai, que era servidor público, porque meu pai chegou em um patamar de serviço público, a gente pode dizer aqui, né, como hoje, eu vou trazer aqui algumas nomenclaturas que o digital traz, né, prêmio, né, um Sim, cargo sim. alto dentro da parte de serviço público. E aí, como assim eu desobedecer? Porque quem foi criado aqui por um funcionário público, assim, não. Só tem sucesso quem é funcionário público. Cenário público. Até E hoje. aí, até hoje, né? Então, você não vai ter sucesso se você não for funcionária pública. E eu falo para vocês, né? Eu às vezes encontro amigos dessa época, e eles falam assim, qual é a falta que você sente? Eu falo assim, menina, eu só sinto falta que caia dinheiro todo dia 30 na minha conta. É só a É, falta que eu sinto. Mas verdade. fora isso, eu não sinto falta, né, de Uhum. serviço público ou serviço privado. E aí, eu fui para esse movimento de estudo junto com o serviço público. A minha progressão de carreira, ela não aconteceu de uma hora para outra, né? Eu sou já professor da estratégia, sim, inclusive no meu processo de transição de carreira. E aí, eu comecei a me dedicar, não só à parte teórica, que eu já sabia, né, de planejamento estratégico, mas também eu comecei a encaminhar para uma análise de sistêmica. E aí fui estudar, fiz uma formação em constelação sistêmica, né, há quase 10 anos, onde quando constelação era mato, as pessoas tinham medo de constelação sistêmica, meu Deus, tem algo Sim, espiritual, tem algo, né, sim, tem algo aí, sim. pelo amor de Deus. Aí eu fui para minha primeira formação em psicanálise, e aí fui estudar e disse, olha, deixa eu entender um pouco o que é isso aqui, para que eu possa me autorregular. Eu quero entrar nesse movimento de autorregulação. E aí eu comecei a perceber, conversar, né? Eu fazia cursos, começava a conversar com os terapeutas, e eles falavam assim: olha, é muito, eu tenho meu propósito, é algo que nasceu dentro de mim, mas eu curo as pessoas da escassez. Mas eu morro de medo de abrir minha conta bancária. Aí eu comecei a falar assim, mas como assim, né? Você auxilia várias pessoas,
inclusive em destrave financeiro, mas você não fatura? Você tem medo de falar de dinheiro? Você é escasso? Exatamente. Interrogação. Né? Interrogação. Boa. Boa. Incongruente, né? A gente levar a cura e não ser curado pelo que a gente fala, para mim sempre foi Verdade. um movimento de muita incongruência. E aí, em 2019, aqui em Salvador, eu fui convidada por um jornal de grande circulação aqui para falar sobre negócios sistêmicos. Uhum. Um ano antes, eu fiz efetivamente a minha transição de carreira. Então, eu abri meu negócio, começando exatamente do zero, eu não tinha um cliente, eu só tinha o nome, E a um pouco, vontade. um pouco da reserva financeira e a vontade de querer ir lá. Um computador, um notebook, internet, vamos para a vida. Vamos agora levar isso daqui. Só que, minha gente, eu acho que vocês já deram para, né, possivelmente já perceberam que eu tenho uma linguagem técnica, que eu sou uma Sim, pessoa, né? sim. E eu tinha que falar, né? Aí eu via todos os terapeutas muito zen, né? Com um incensozinho, né? Dentro daquele, né? Paz e amor. Eu disse, gente, eu tenho uma força muito forte de gestão. Como é que eu vou me encaixar dentro desse processo? E a gente quer pertencer. Todo ser humano quer pertencer. E é uma das premissas básicas da sistêmica, da terapia sistêmica. E eu falei assim: olha só, eu gosto de uma coisa muito pau a pau, focal. Eu vou para o caminho da terapia sistêmica. Porque eu acho que eu conversa melhor com minha personalidade, conversa melhor comigo. Eu sou uma pessoa intervencionista em tudo que eu faço. Então, eu vou para esse trânsito. E aí eu comecei a atender pessoas. Comecei lá pontualmente, atendi algumas pessoas, fui para a área de treinamentos, ainda muito transitando, tateando, procurando saber o que era esse mercado, né? Fazendo aí, né, Fazendo a quem pesquisa. pesquisa, análise de SWOT, né? Fazendo um planejamento, entendendo o que era esse mercado. E eu me vi totalmente fora da caixa quanto ao que diz respeito aos meus colegas, né? E eu falava assim, minha gente, como é que eu vou me encaixar aqui? E aí eu comecei, paradoxalmente, a atender meus colegas, terapeutas. Eles falavam assim, poxa, mas você tem uma visão, né, tão diferente, tão disruptiva, você fala de dinheiro, você fala de negócios, né, de uma forma tão fluida, né? A gente precisa ajudar as pessoas, ajudar a humanidade. Isso é ajudar a humanidade, mas tem que pagar boleto, né? Vamos falar a realidade. É, né? Tem que ser. Eu achava estranho, né? Eu disse, será que eu que sou uma pessoa de resultados, ou eu estou pensando só em dinheiro? Sei lá, será que. O que é isso, né? A Como culpa, é né? isso? Aí eu comecei a me sentir culpada, né? Porque eu falava sobre dinheiro de forma muito tranquila, sobre negócios, e eu falava assim: eu estou dentro de um negócio. O meu negócio é um negócio. Eu não vejo para além, uma coisa é propósito. Eu amo fazer isso, mas precisa me trazer resultados, porque eu sou empresária. Ponto. Então, uma das coisas que eu vejo muito com os terapeutas que me procuram para estruturar seus negócios antifrágeis, ou seja, sem ruptura, com estrutura sólida para escala, eu falo isso. Possivelmente você não está olhando para o seu negócio, possivelmente você não está olhando para o dinheiro, você está olhando para um propósito que é massa, como a gente fala aqui na Bahia, mas não paga seus boletos. E você vai ter medo de abrir sua conta bancária. E aí vai ficar patinando, o dinheiro vai entrar e vai escoar como água. Então, para mim, isso é totalmente incongruente. E aí eu comecei a estudar. Só que chega, o que acontece em 2020? Eclode Pandemia. o quê, minha gente? Pandemia. Eclodiu pandemia, eu ainda estava tateando, ainda dentro desse processo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em março, exatamente em março de 2020, olhei para aquilo tudo, eu atendi em alguns locais aqui em Salvador, eu sublocava salas, como eu acredito que a maioria começa aqui, né, sublocando sala, trabalhando de home office e tal. E aí eu falei assim, fechou tudo. E agora? E agora, José, quem sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu, eu vou quebrar junto com a pandemia. E Vai a eu não pandemia e tinha, eu junto. vou junto. E aí eu já estava ali, vou voltar para a CLT, vou fazer outro concurso. Botei literalmente a mão na cabeça e falei, o que é que eu vou fazer?
Eu não sei o que fazer. Aí, o que é que a gente faz, minha gente, quando a gente tá no fundo do poço, entre aspas, assim, que eu não tava tão no fundo do poço, mas quando a gente não vê saída, a gente tá no beco sem saída, a gente olha para cima. Eu fui fazer uma oração. Eu disse, Senhor, vós é conhecedor da minha sinceridade, do meu trabalho, do que eu quero levar para as pessoas. Não é possível que eu vou quebrar agora. Mas eu estava dentro da estatística, né? Aí a gente trazendo a estatística do Sebrae. Em 2 anos, a maioria das micro e pequenas empresas quebram. Eu trabalhava com isso dentro do corporativo. Aí eu falei assim, pô, eu tô dentro da estatística, a minha empresa vai quebrar. 2 anos certinho que eu vou quebrar. Comecei em 2018, 2020, quebrei, gente. É aquela sensação de ganho dinheiro, mas ele vai embora. Escoa como água, escoa como água. E aí, eu depois dessa oração, o que é que aconteceu? Uma cliente aqui no Instagram, ela manda uma mensagem para mim e fala assim, olha, minha cunhada falou que você é uma das melhores aqui em Salvador na área de constelação. Eu disse, sou, né? Eu já estava acabada, assim, sabe? Autoestima super baixa. Ela disse que não é para fazer com ninguém, só fazer constelação com você. Eu disse, acho que eu sou uma das melhores mesmo. Aí tomei aquela, né? Aquele arquétipo do mago, né? E, Sim. né, aquele falando de Iniciou de arquétipo. novo. Né? Ganhei. Ah, não, sou, inclusive, uma das melhores aqui, né? Mas, assim, sem nenhum tipo de vaidade, né? Eu falo hoje Sim, brincando, né? Quando eu faço palestras, né? sim. Só trago isso muito de uma forma lúdica. Mas aí, ela falou assim, não, eu quero fazer a constelação, né, com você, meu esposo. E aí eu falei assim, gente, quando a gente está aberto realmente para o avanço e o crescimento, porque eu tinha feito naquele ano uma estratégia para crescer, mas ninguém sabia que ia acontecer pandemia. Para avançar, para escalar. Eu falo assim, poxa, eu posso estar levando isso para mais pessoas. Em 2019, aconteceu algo assim, e a gente precisa estar atento aos sinais que o universo, né, que vai acontecendo dentro do nosso campo. Uma cliente minha me indicou uma amiga dela que morava nos Estados Unidos. E ela falou assim, poxa, Carol, cara, ela precisa de uma terapia com o seu método, com a sua intervenção, precisa da forma que você faz. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou Uhum. fazer, né? Como eu vou fazer terapia pelo WhatsApp, né? Eu não sabia. Ela falou assim, não, veja aí direitinho. E aí eu tava tateando o Zoom na época. No Zoom ninguém usava Zoom muito nessa época. E aí eu falei assim, ó, eu vou fazer aqui, porque eu acho que é mais estável do que o WhatsApp. Pela uma ligação do WhatsApp. E eu Sim, sempre prezei pela excelência em tudo que eu fazia. Então eu falei assim, se eu vou atender alguém de fora, que seja as coisas meio organizadas. E aí eu não sabia receber dinheiro dos Estados Unidos, de fora do país. Eu nunca tinha atendido ninguém de fora. Eu estou contando a base para vocês entenderem por que eu falo de negócio antifrágil hoje. E aí eu fui aprender como o que era PayPal, como recebia dinheiro né, fora do país. Aí aprendi isso em 2019. 2020 é de pandemia. sim. Todo mundo dentro de casa. Atendo esses 2 clientes que me procuraram. Eu falei assim, pronto, eu pelo menos vou ter esse dinheirinho aqui, que já dá para passar o mês. Gente, eu não pago uma conta minha. Mas eu gosto até de falar, porque isso virou um dos meus livros, né? Eu estou no segundo livro, indo para o terceiro. Isso é história para uma outra live, mas assim, essa história, toda a Maravilha. minha trajetória, hoje, É né, inspiradora. tá aí dentro de alguns capítulos. E eu tinha, quando a cliente me falou, eu tinha R$ 28 na conta. R$ 28, minha gente, R$ 28. E aí, para vocês entenderem, você, mas então ela tinha muito dinheiro, né? Não Não, tinha 28. problema. Falando de destrave de financiamento, tem dinheiro. Falando de dívida, tem dinheiro. Não é possível. Não, eu tinha R$ 28 na conta. Eu olhava para minha conta, os R$ 22, e eu olhava assim, meu Deus do céu. Eu não aceito ter esse valor na minha conta bancária. Realmente, gente, a pessoa 40 a mais vai ter que só botar o óculos, né? Eu A vejo que Caleb, muitos né? estão na mentalidade de escassez. Da mentalidade de escassez. Total. Só que, Caleb, eu não tinha essa mentalidade de escassez. Eu tinha uma mentalidade de avanço e crescimento, mas a conta bancária não batia com aquilo ali.
né? Eu falava assim, cara, é Como alguma assim, coisa. gente? Por que Tem será? algum código aí, né? Pega a visão, tem algum código aí que eu Aprender. precisava aprender. E aí eu parei, né? Por isso que um das minhas bases de método, dentro do meu método, é a inteligência espiritual. Que eu comecei a estudar em 2008, né? É uma tese de doutorado, né? A inteligência espiritual dentro das organizações. E aí eu comecei a estudar. Aí eu falei assim, poxa, todos nós temos o ponto de Deus no nosso cérebro. A oração, ela ressoa sim de forma positiva. A gente pode se auto-melhorar, mas melhorar também os ambientes. E tudo é ressonância, tudo é frequência. A frequência do amor, ela pode levar, sim, à atração de novos clientes. Mas eu preciso entender o código para destravar isso, porque tem processos transgeracionais que eu trago de família, que eu trago da minha própria modelagem educacional, financeira. E aí, eu falei assim, não, eu vou focar nisso. Eu vou focar dentro desse processo. E na mesma semana que aconteceu essa situação que eu falei desses dois clientes, uma empresa de São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo, associação? A BRAP é no sul. Ah, é no sul, é da É no onde? Eu já sul. tô... Agora tá em Blumenau. Eu sou de Minas. Ah, e é tudo assim, né? É E eu tudo tô em assim. Salvador. É um da É tudo equipe aqui. lá, outro aqui, mas é Ah, Santa Catarina. legal, legal. E E, aí, e um é paulista, é uma mistura. ai, que legal, que legal. Mas foi um grupo, né, de São Paulo que me procurou. Assim como vocês. Me procuraram e falaram assim: olha, vi seu perfil aqui, vi que você é terapeuta. Eu já tinha no Google meu negócio, não sei se vocês usam, né? Mas eu já tinha lá muitas informações, né? Já tinha lá o feedback dos Já tava clientes, com então eu um estava perfil começando. bonitinho, né? Isso, eu já estava começando, né? Esse perfil até eu perdi, que era de terapeuta mesmo. Teve um problema no meu Google, no meu e-mail da época, e eu tive que fazer um outro, que é o que eu estou usando hoje. Mas naquela época já tinha muitos comentários, e eles falaram assim, pô, a gente está precisando de terapeutas para atender dentro dessa demanda da pandemia. E a gente precisa, né? Vai ser online, né, não precisa sair de casa e tal. Eu falei, pronto, tá ótimo. É o que estava, né? Já melhorzinha lá, Sim. né? Com alguns reais na conta. Já tinha Eu falei, subido olha. 28, né? Olha só, por favor, se alguém vai estar fazendo o meu marketing, eu quero isso para minha vida, né? Por favor, faz um marketing aí para poder ser anunciada. E aí começou, né? E eu comecei a atender pessoas no Brasil, já sabia como fazer, já tinha o Zoom, já tinha, né, a dinâmica de recebimento, link de pagamento. Pode parecer algo óbvio que eu estou falando para vocês aqui, mas naquela época ninguém ensinava como receber link de pagamento, ter cartão de crédito, máquina. Era tudo muito, muito que a gente tinha que pesquisar mesmo. Hoje está tudo fácil com a internet, inteligência artificial, mas eu estou falando de poucos anos atrás, né? Não estou falando de muito tempo. E aí eu comecei a ser anunciada. O meu trabalho começou a ter uma ressonância nessa plataforma muito alto. Eu era uma das terapeutas 5 estrelas que tinham nessa plataforma, então era sempre depoimentos muito robustos, as pessoas falavam da forma que eu atuava realmente. E aí começou a ter muita indicação, começou a crescer. Chegando um dia, né? Aquele dia que as pessoas. Que tem gente que chama de sorte, né? Mas não vê a construção do processo. É aquela frase, né? Quem vê corre não vê close. Quem vê close não vê corre. Não vê, corre. E aí chegou num determinado momento que em uma cidade aqui do Brasil, né, uma cidade na região, não aqui na região do Nordeste, eles falaram assim: uma pessoa fez uma constelação organizacional comigo e ela teve um destrave imediato. Só que o que aconteceu? Ela mandou um feedback para mim e falou assim: cara, eu precisava falar com você. Gente, você não tem noção. E foi um volume de dinheiro muito alto. E aí ela falou assim, cara, seu trabalho é extraordinário. Eu preciso falar do seu trabalho para outras pessoas. Aí a gente fica toda, né? Ô, missão, Obrigada, propósito, ó, pagando baixinho, ó. Valor social, minha gente, ó, valor social. obrigada. Obrigada, gratiluz. Sim, gente. Mas até então eu tava na onda do gratiluz, né? Daquela coisa de, ai, que lindo, eu tô vivendo meu propósito, tô ajudando pessoas, tal. Quando eu penso que não, né? Quando eu dá um determinado dia,
meu celular começa a travar. Começou a vir muitas mensagens. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E todo mundo falou assim, fui indicada, fui indicada, fui indicada. Ela colocou meu número num grupo da cidade que ela morava e quase eu fechei minha agenda durante 2 meses nessa cidade, porque todo mundo queria fazer um processo comigo. Eu tenho um cliente dessa cidade até hoje, 5 anos depois, pra vocês terem a noção. Olha só. Bombou. Aquele negócio. Foi aquele estouro. Foi um estouro. E um indicava para outro. Foi aquela a nível de Brasil. Aí meu nome foi, atendi pessoas de Dubai, Japão, Europa, Estados Unidos. E aí foi aquele movimento que aí quando eu falo, né, tem gente que chama de sorte, porque a gente constrói enquanto trabalho, realmente. E aí eu fui refinando o meu método. E fui chegando no marco de mais de 10 mil horas de atendimento clínico. Então, eu comecei a atender muito. Então, pandemia só era isso, era foco. Então, eu atendia muitas pessoas durante o dia, durante muitos anos. E chegou no cume de eu ganhar 2 prêmios nacionais, na realidade, durante 3 anos, de melhor psicoterapeuta da minha região. Que legal. Aí Ótimo. aí eu ganhei os Top of Minds, né? Que aí muita gente já conhece, ganhei o Top of Mind de psicoterapia, né? Como uma das melhores em termos de método na área de psicoterapia. Nesse inteirinho, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em psicoterapia transpessoal sistêmica. E comecei a trabalhar com isso, abrindo, né? Abrindo no sentido amplificando o meu negócio, que até então era para pessoas, já estava atendendo pessoas, mas também alguns negócios, mas com a pandemia fechou tudo, a gente não podia fazer mais treinamentos. E aí nasce o nome da minha empresa, que é o Instituto Curando-se, né? Então, Curando-se traz, né, vem desse nascer de que a cura é um processo. A Sim. cura são várias camadas que você precisa acessar, e quanto mais você acessa, mais processos você visualiza, e você vai para um processo de cura realmente, né? De transição, de transmutação. E o só foi crescendo. Aí, quando eu ganho essas premiações, eu tô aqui no meu consultório, né? Já com consultório físico. Eu paro e olho para tudo assim, olho e falo assim, poxa, eu cheguei onde eu queria, né? Cheguei no meu espaço físico, cheguei, né, sem precisar fazer muita divulgação, porque os meus clientes me É isso, divulgavam. né? Já foram falando um pro outro. Não, é o auge que todo mundo quer, que é o trabalho orgânico, né? É. Vai indicando. Mas eu comecei a ter uma inquietude dentro de mim. Era uma inquietude muito grande. Porque eu falava assim, puxa, legal, mas eu não conseguia furar a bolha de faturamento. Batia 5 dígitos, não conseguia furar essa bolha de 5 dígitos. Né? Então, Olha assim, só. Aham. puxa, legal, né? Consigo faturar isso, mas eu não consigo romper essa bolha. Aí eu falava assim, mas vamos lá, né? É isso aí mesmo, né? A gente trabalha com propósito, a gente não trabalha aqui vendo dinheiro, a gente. E aqui, minha gente, eu não tô falando de ser uma sanguessuga, não, muito pelo contrário. Não, Quem conhece pessoalmente, é a questão da né? valorização. Da Eu valorização. acho interessante isso que você está trazendo, porque o seu perfil é muito parecido com o da Stephanie, que é aqui da nossa equipe também. E é terapeuta, porque é sobre isso. As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, as pessoas têm medo de falar sobre valorização de trabalho, têm medo de falar sobre a sua valorização. E a gente sabe que o mundo que a gente vive é capitalista. Não quer dizer que a gente vai ser uma má pessoa por isso, mas talvez a falta de educação financeira no nosso país seja justamente porque a gente aprendeu a falar que vê o dinheiro como se fosse uma coisa ruim, Dinheiro né? E a sujo, mentalidade né? da Que se gente ganhar fica assim. dinheiro, É, você ganha dinheiro só roubando, que são crenças, né? então virou uma Sim. mentalidade horrível. Então eu acho super necessário o que você está trazendo hoje aqui. Porque assim, e eu via isso muito nos meus colegas, né? Ai, mas a gente faz por propósito, né? Ganhar dinheiro é uma consequência, sim, é uma consequência inevitável, mas depende muito da sua entrega. Então, se você está entregando algo que é transformação e cura, você precisa sim se valorizar, ter uma autovalorização para agora dentro da proporção que você
leva para o seu cliente. Não vai chegar e falar assim, ah, poxa vida, eu não entrego, eu não faço, não gero nenhum tipo de resultados e eu quero cobrar algo que Aí seja não. equivalente, É, é incongruente, total. Então, eu sempre faço isso. Eu comecei a cobrar valores, né? Era um valor bem, assim, social, que hoje chamo de social, e eu fui aumentando o meu ticket. Porque eu comecei a ver que eram resultados muito... Os meus clientes tinham mais resultado que eu. A trava é você não tinha, né? Vamos falar aqui na Bahia, que maluquice é essa? Registravam 6 dígitos, 7 dígitos. E eu tô aqui na bolha? Não. Aí eu disse assim, agora eu vou ter que parar para poder olhar para o meu negócio. E aí, foi um insight, né, que teve de uma cliente, que ela é empresária, e ela veio com um super endividamento aqui para o consultório, ela veio fazer um processo terapêutico comigo, já conhecia meu método, já tinha sido indicada, começou a fazer, começou a perceber que tinha raízes, né? Acho que vocês estão vendo aqui, né, que tem uma árvore da vida na minha sim, sala. sim. E então a gente viu que tinha raízes muito profundas dentro da relação dela com a mãe. Mãe é dinheiro, mãe é frutificar, mãe é expansão. Então, eu falei assim, a gente precisa ajustar isso para que esse código possa ser Muda. startado e você vire esse processo no seu negócio. Ela já batia 8 dígitos, né? 8 dígitos, para quem não conhece muito esse digital, 8 não, 7 dígitos, perdão, mas é um faturamento de mais de 1 milhão. E o negócio era travado. Então ela falava assim, poxa vida, né? Eu não consigo entender o porquê. Esse dinheiro entra e vaza. Esse dinheiro entra e vaza. Eu disse, existe uma lealdade à escassez. Porque vocês vieram do nada, então é uma família, é um negócio familiar de mais de 50 anos, para vocês terem uma noção. E eles, sabe aquela coisa, eu nasci, cresci, aqui foi tudo nosso, não sei o quê. Cresceram, mas não cresceram a nível, inclusive, educacional, nessa parte do dinheiro, como você trouxe, né, da educação financeira, de projeção. E quando chegou aqui, ela estava já no burnout, né, já estava no burnout, e dentro da minha especialização, eu fiz um processo de estudo mais aprofundado, de especialização na parte de síndromes psiquiátricas. Então, o burnout e os outros transtornos, seja de personalidade ou de humor, é algo que eu trabalho, inclusive, em sete terapêutico. E aí, quando ela chegou o burnout, eu falei assim, eu acredito que não seja somente cansaço e adoecimento psíquico. O seu sistema está gritando por uma frequência que está suja e que a gente vai precisar limpar. Uhum. E aí eu fui fazendo todo um processo de estudo junto com ela e trabalhando. Ela chegou para mim com um endividamento, para você ter uma noção, de 400 mil reais. Então, era algo assim que quando a gente foi para a caneta, para a planilha, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? E assim, uma das primeiros clientes que eu tive na parte de mentoria sistêmica. E ela falou assim, menina, eu não sei se tem mais jeito para mim. Não sei se tem jeito para mim, porque eu olhava, sabe quando você olha para um caso e fala assim, não, tem jeito. Mas eu falo assim, eu não sei com que jeito tem. Mas vamos E aí, descobrir. vamos descobrir. Eu sou buscadora, não deixo de ser. Então, o método eco, ele começou a ser desenhado, né? Porque o eco, ele traz o desbloqueio de emoções. Então, ele vem ali para dizer assim, vamos ver o que está travando aí, dentro dessa gestão emocional. Uhum. Ele traz coerência, constância e cadência, né, estratégia, que possa ser assertiva nas suas decisões e no seu planejamento estratégico. E ele traz oportunidades, né? Eu trago dentro do arcabouço do meu método oportunidades enriquecedoras para que a pessoa possa avançar. Eu Sim. utilizo, né, aqui, eu não sei, 50 a mais, eu utilizo muitas técnicas, né, porque eu sou treinadora comportamental, então, desde a PNL, para você ter uma noção, até a constelação sistêmica mesmo, né, porque na minha primeira formação em constelação, eu fiz constelação estrutural, né, eu fiz a formação em constelação estrutural e em constelação sistêmica familiar, que é essa que Sim. é falada aí para todos, né, aqui, quem for terapeuta entende um pouquinho aí do que eu estou falando. Mas o meu método, eu sempre falo, né? A 50 mais que falou aqui, para os colegas que aqui estão. Eu não sou sommelier de técnicas.
O meu processo, a pessoa que vai investir em um método comigo, numa mentoria, numa assessoria, numa consultoria, o que for, eles vão ter acesso a essa cabeça aqui. Porque eu transformo, diluo o meu conhecimento desses anos todos em estratégias assertivas para destrave de faturamento. Então, eu posso estar usando com você uma constelação sistêmica, o outro eu posso estar usando PNL, o outro eu posso estar utilizando TR, o outro eu posso estar utilizando o que for. O meu ferramental é muito amplificado. Então, quem vem para cá, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma análise sobre você. Sim. Eu vou estudar o seu caso para que eu possa ver como é a sua estrutura de crenças, como é a sua estrutura de postulados, que é um processo mais arraigado, para que eu possa ser assertivo e você possa ter resultados. Mas muitas vezes a gente bate em processos emocionais muito profundos. Sim. E dentre as técnicas que eu trabalho com protocolo de dependência emocional. Porque atravessei lá atrás processo de dependência emocional. Então, quando meu cliente fala assim, ai, Carol, você vai trabalhar, fazer uma constelação comigo? Talvez, não sei. Depende. Não é sobre técnica, né? E eu vejo muitos dos meus colegas falando assim, não, eu sou especialista em constelação. Ok. Eu sou especialista em destrave sistêmico. O que eu vou estar utilizando é dentro do meu arcabouço, não só técnico, mas de expertise. Sim. Eu consigo... É uma sensibilidade que é focal. A pessoa fala assim, gente, eu nunca falei isso, e você está acessando algo que é muito profundo. Né? Isso não tem preço, minha gente. Demora-se muito para você chegar. É impossível se chegar, não. Mas eu digo sempre para os meus mentorandas, é mais rápido o processo. Mudança, dicas. Eu não gosto muito de dicas, mas eu vou dar. Por quê? Porque dica é raso. Amo. Eu Dica é não gosto, raso. mas eu vou dar, tá? Vou É dar um raso. mimo. Por que é raso? Porque eu posso aqui falar várias coisas para vocês, mas não se adequa à pessoa que está me perguntando. Eu tenho uma consultoria que é uma consultoria focal. É um encontro só comigo que eu trabalho exatamente isso. Você traz o seu negócio e você sai da sessão do encontro comigo com um plano de ação. Ponto. Ah, eu quero avançar mais com você, eu quero conhecer mais, eu quero aprofundar. Aí, para os outros processos. Isso é ecossistema. Mas uma dica que eu acho que é muito assertiva e que serviu muito para mim foi, primeiro, investir em pessoas que estavam mais avançadas do que eu. Comecei a investir em mentorias. Então, eu investi em mentorias, eu comecei a mudar a ambiência, eu comecei a transitar nos locais que eu queria que fossem meus clientes. Então, eu saí daquela galera da escassez. Ô, menina, dá para ter um descontinho? Descontinho aí com a mineira, né? Um descontinho, um negocinho, né? A pacote, dá pra fechar o pacote. Eu dei pacote, gente. Eu dei pacote. E mineira fala devagarzinho, mansinho. Eu posso falar com propriedade. Mas assim, ninguém ia ver uma baiana como eu falando acelerada, com Não. essa força, né? Todo mundo acha que baiano, né? Água de coco. Né, Não. não, né, É sangue não. no olho aqui. Baiana é Aqui é sangue no olho. 220. 220. Então, assim, por exemplo, dentre as dicas, né? Então, assim, muda a ambiência. Eu vejo muitas vezes vocês, aí trago vocês de uma forma generalista aqui, em ambientes escassos. Sim. Com uma modalidade escassa. Com um cliente já querendo falar assim, ó, pedindo desconto para você. Com o cliente querendo pedir desconto. E, gente, eu me preocupo sim com minha imagem. Eu tenho um brand, né? Eu fiz rebrand da minha marca, todas as minhas marcas são registradas. Eu olho para o meu negócio como um negócio. Eu acho que essa é a dica, né? Usando essa nomenclatura, mais assertiva para vocês. Olhem para o negócio de vocês como negócio. Não sei, Carol, olhar para o meu negócio. Me procure que eu te ensino a olhar para o seu negócio. Porque Agora, ninguém se tem que você ser um quer escalar, negócio. não deixa não. É um negócio. Porque tem muitas pessoas em transição de carreira que falam assim, eu morro de medo de fazer a transição de carreira. Eu estou nesse negócio há 7 anos. Meu negócio tem 7 anos, minha empresa tem 7 anos. Eu vivo disso. Eu não tenho plano B. Meu plano é A e o A vai ter que dar certo. Obviamente, eu tenho, que eu não chamo de planos A, B, C, D, H. Não, eu digo que eu recalculo a rota sempre. A cada 3 meses eu recalculo a rota do meu negócio. Sim. Assim, eu falo com as pessoas dentro do meu Instagram. Vamos conversar.
Vamos conversar. Não fiquem, e aí eu quero deixar aqui uma mensagem final, né, Sim, antes por de favor. cair. Não fiquem no etéreo, na ilusão, no processo de que vocês podem fazer tudo. Ser eu presa, né? Aí, principalmente os microempreendedores, eu presa. Isso. Eu quero deixar algumas provocações para vocês, que eu falo muito nos meus stories sobre isso. Qual a urgência para vocês estruturarem o negócio de vocês para ele se tornar antifrágil, ou seja, crescer enquanto negócio, mesmo na área de terapias? Qual a urgência de vocês para resolver isso? E o segundo ponto, vocês conseguem fazer sozinhas? Interrogação. Se não conseguem, manda uma mensagem para mim que eu vou ter um prazer de ver vocês voando e decolando. Um cheiro, meu povo. Maravilhosa, Amei estar aqui com vocês. maravilhosa. Adoro Salvador. Quando eu estiver por aí, eu já sei onde